Passam 18 minutos de meio-dia, já lhe dissemos que os partidos da maioria negociaram com o Governo uma redução da sobretaxa do IRS. Na reta final da entrega da alteração ao Orçamento do Estado, a proposta agora conhecida faz com que essa sobretaxa passe de 4% para 3,5% e para compensar a perda fiscal, no valor de cerca de 100 milhões de euros. O PSD e o CDS-PP propõem que os contribuintes com rendimentos acima de 250 mil euros sejam mais tributados e passem a pagar uma taxa de solidariedade na ordem dos 5%. Para nos ajudar a perceber o impacto destas alterações, está connosco o bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, Domingos Azevedo. Muito boa tarde, obrigada pela sua presença. Com esta redução da sobretaxa dos 4% para os 3,5%, qual é, no final do ano, o impacto para cada um de nós, contribuintes, destas reduções mínimas de meio ponto percentual? Bom, eu penso que qualquer coisa que diminua aquele aperto tremendo que o Orçamento de Estado aporta aos portugueses para o ano 2013, por pouquinho que seja, é sempre bom. Mas não trava a diminuição dos rendimentos das famílias? Evidentemente que não, até porque falámos em 0,5% e atendendo exatamente a esta pequena percentagem, o efeito será um efeito, por isso, à proporção dos rendimentos de cada um. Não é significativo. E penso é que, pelo menos também no que foi noticiado, foi que iria haver o pagamento de um dos subsídios, por isso em duodécimos. Isto vem atenuar, na minha opinião, uma ilegalidade que o Orçamento do Estado tinha, na medida em que antecipa a retenção de um imposto que não é concomitante, isto é, não é ao mesmo tempo com o momento em que o trabalhador recebe o valor. Mas isto o que é que nos penaliza mais? É a devolução desse subsídio ser feita na íntegra ou ser feita diluída pelos 12 meses do ano? A grande questão que isso coloca é a questão do momento. O IRS tem uma regra básica, que é que a retenção do imposto tem que coincidir com a percepção do sujeito passivo do valor que lhe corresponde. Isto é, a liquidação do imposto tem que coincidir no tempo com o pagamento da matéria coletável a que o imposto é sujeito. Dito de outra maneira, estão a exigir que os cidadãos antecipem ao Estado um imposto cujo valor o cidadão ainda não recebeu. Porque quando me dizem que a sobretaxa dos 4%, que vai incidir sobre o rendimento global das pessoas, incluindo os 14 meses, então ele passa a obrigar que os cidadãos antecipem valor, por exemplo, no mês de janeiro. Ele vai então, eu quando vou fazer os cálculos de enquadramento da taxa de retenção, eu vou multiplicar o salário da pessoa vezes 14. Mas a pessoa no mês de janeiro não recebeu um dozeavos, por exemplo, o correspondente ao subsídio do mês de dezembro. Com o agravante que esse descobrimento temporal ocorre porque as declarações do IRS são entregues um ano depois. Não tem nada a ver com as declarações, tem a ver com o método, acaba por desconexar temporalmente o pagamento de um imposto, a entrega de um imposto, com o momento da sua liquidação. E aqui é o grave, na minha opinião, a ilegalidade do processo, é que uma das regras bases do IRS é que haja a contrapartida para quem paga, é que a matéria coletável, que o ato de liquidação coincida com o momento em que se recebe o valor. Ora, vem de atenuar, porque vem, na medida em que nós teremos esta ilegalidade apenas sobre um dos subsídios, não resolve o problema de fundo, que é o problema da concomitância entre a retenção do imposto e a recepção do valor que lhe está na matéria coletável por parte do sujeito passivo. Domingos Azevedo, deixe-me voltar à sobretaxa do IRS, porque há já simulações, pelo menos uma leitura pelos jornais desta manhã dão nota disso, que apontam para a ideia de o impacto ser menor, por exemplo, no caso dos casais, e ser maior no caso dos contribuintes. Estamos a falar de valores entre os 11 euros para os casais e 45 euros para os solteiros. Quem é que pode ser mais beneficiado ou mais penalizado? Ora bem, neste caso, porque depende, como é evidente, dos rendimentos. Porque no caso do casal, a sobretaxa é feita, essa leitura não está correta, porque a retenção na fonte é feita tendo em consideração se é casado ou se é solteiro. Mas a partir do momento em que a pessoa divide por 2 o rendimento no final do ano,
Então essa discricionalidade que existia quando eu dividia por 1.8, ou dividia por 1.9, ou dividia por 1.95, como acontecia anteriormente, então os casais eram prejudicados. Neste caso, a não ser que as tabelas sejam mal construídas. Neste caso, atendendo a que divide por 2, pode haver, como é que é dizer, deslizamento. Por exemplo, imaginemos que a esposa ganha, por exemplo, imaginemos 1.000 euros por mês. Então o rendimento desta senhora vai dar, no final do ano, 14.000 euros. Imaginemos que o marido ganha, por exemplo, 5.000 euros por mês. Então o rendimento do marido vai dar 60.000 euros por ano. Perdão, neste caso 70.000 euros por ano. Então o que é que acontece? Nos casados eu vou juntar o do marido e o da esposa e vou dividir por 2 e vou encontrar um salário médio. Pode haver aqui um deslizamento de um dos sujeitos passivos para outro. Em que no caso de eu tratar isoladamente, por exemplo, a esposa, ela teria uma taxa de retenção inferior do que se juntar o rendimento dela ao do marido. Mas, atenção, que isso não prejudica o contribuinte. Pode aumentar o valor da antecipação do imposto ao Estado. Mas no final do ano, quando for a fazer o encontro, ela ou recebe esse casal, ou é-lhe devolvido o IRS que foi retido a mais, ou então irá ter que pagar IRS a menos, no caso era imposto a pagar. Das famílias com mais rendimentos, estamos a falar de rendimentos acima dos 250.000 euros anuais, que vão ser alvo, estas famílias, da duplicação do chamado contributo de solidariedade de 2,5% para 5%. Isto pode representar um agravamento de quanto? Para estas famílias com estes rendimentos superiores a 250.000 euros anuais? Também fica dependente, evidentemente, do rendimento e do enquadramento das pessoas. Mas nesse nível de rendimentos, o enquadramento é simples, é praticamente linear, porque elas não têm direito a qualquer dedução. Eu sobre isso, eu acho que... Como é que é dizer? Esta atual tabela de retenção, as tabelas do IRS... São as tabelas que penalizam de uma forma muito significativa a nossa tradicional classe média. Isto é, se o valor sobre que incide a taxa máxima, a taxa marginal de 40%, se considera que a pessoa que é um valor superior ao que está considerado na tabela, que é uma pessoa rica, quer dizer, então nós temos que considerar que Portugal sempre somos muito pobrezinhos. Porque quando comparamos as nossas tabelas com os outros países da Comunidade Europeia, vemos que realmente nós começamos a atingir de uma forma muito acentuada rendimentos que são rendimentos de classe média e baixa, não de classe média alta, comparado com outros países. E por isso o grande efeito que este orçamento tem naquilo a que nós traduzimos, as pessoas a que nós temos vivem razoavelmente bem, não é que vive bem, não é rico, mas aquilo que chamamos a nossa tradicional classe média é fortemente penalizada por este orçamento. E isso leva-me a perguntar-lhe, Domingos Azevedo, e por isso, só um complemento, eu acho bem que a taxa sobre os rendimentos das grandes, para cima de 250.000, seja agravada, mas penso que ela deveria também ter um efeito no reordenamento do escalão máximo, no sentido de subir um pouco este limiar a que passa a aplicar a tabela dos 47. Mas do ponto de vista da gestão orçamental, parece-lhe eficaz essa fórmula do Estado compensar os 105 milhões que vai perder com a redução da sobretaxa do IRS, aumentando este contributo solidário? Porque, por aquilo que também é feito nas contas dos jornais, a receita gerada pelo aumento do contributo de solidariedade será apenas de 25 milhões, abaixo dos outros 100 milhões. Ora bem, quer dizer que restaria aí 75 milhões de déficit, não é? Não falámos em nada de anormal. Eu vou pedir-lhe que interrompa o seu raciocínio, porque nesta altura tenho indicação. É a reação do PSD às alterações acordadas em torno da sobretaxa do IRS. Aqui em estúdio temos o bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, Domingos Azevedo. Começaria talvez pela frase inicial do Duarte Pacheco, ele dizendo que esta alteração da sobretaxa do IRS vai melhorar o rendimento disponível das famílias. Para o questionar nestes termos, não será bem assim se pensarmos que este alívio pode ser um bocadinho insignificante, na medida em que, em 2013, o IRS sobe por duas vias, com a alteração dos escalões do próprio imposto, e que penaliza, obviamente, as famílias da classe média, e, por outro lado, com essa sobretaxa que vai ser cobrada todos os meses, não é? Ora bem, atenua. Na verdade, tem que se reconhecer que atenua. E atenua na medida em que, primeiro, baixa a sobretaxa 0,5 pontos percentuais. E como eu dizia no princípio, um garrote tão apertado que nos foi proposto neste orçamento, por pouquinho que seja a melhoria, nós temos que a saudar e bater palmas e louvar essa mesma melhoria.
Por outro lado, também, se em concertação social se conseguir que as empresas paguem um dos subsídios, da preferência seria aos 2 subsídios, em duodécimos, quer dizer que as empresas vão ver, quer dizer que as famílias vão ver antecipada, por exemplo, no mês de janeiro, vai-se antecipar um duodécimo, por exemplo, do seu subsídio de férias ou do seu subsídio de 13º mês. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que as pessoas vão ter logo disponível uma parte daquilo que iriam receber apenas em dezembro. E, porquanto, isto também... isto não deixa, naturalmente, foi como eu disse no princípio, é positivo, mas não deixa de resolver a questão de fundo. Claro. Porque ainda fica aqui, assim, uma outra questão que algumas pessoas têm vindo a tentar escamotear, é que os trabalhadores por conta de outrem são, neste processo, discricionados negativamente. E são discricionados negativamente porque um advogado, um médico, um engenheiro, quando conclui o trabalho do seu cliente, apresenta o seu recibo. O recibo verde. O Sr. Deputado Duarte Pacheco, que tive a oportunidade de conhecer quando estive na Assembleia da República com ele, falou-me aqui, mencionou-me que havia uma redução da retenção de recibos verdes, não disse qual era essa redução, a prevista no orçamento era 25%, por isso subia de 21,5% para 25%, mas esta questão não resolve a questão de fundo. Qual é a discricionalidade que existe entre um trabalhador por conta de outrem e um profissional liberal? É que o profissional liberal só é feita a retenção na fonte no momento em que ele recebe o dinheiro. Ele faz o seu trabalho ao cliente, um advogado, um médico quando eu vou consultá-lo, um engenheiro quando eu vou pedir-lhe um projeto para uma casa ou para outra coisa qualquer, eu pago-lhe quando ele tem o seu serviço pronto, quando ele me apresenta a conta. Ora, quando eu lhe pago, ele emite-me um recibo. E nessa altura ele é passível de retenção na fonte. O trabalhador por conta de outrem não é isto. O trabalhador, por conta de outrem, conforme eu disse no princípio, ele tem direito no mês de agosto a receber um subsídio de férias e tem direito no mês de dezembro a receber um 13º mês, e aquilo que na proposta do Governo está é que ele no mês de janeiro, antes de receber esses mesmos subsídios, tem que pagar imposto logo por conta desses subsídios. E quando outro dia dizia-me um governante, dizia-me, não há discricionalidade porque há aumento de taxa da retenção na fonte nos recibos verdes. Bom, esse governante não sabe o que diz. Não sabe o que diz. Porque uma coisa é aumentar, ou duas uma. Ou esta sobretaxa do IRS veio para ficar, e então o governante que fez esta afirmação tem razão, porque a alteração da retenção na fonte nos recibos verdes é uma alteração estrutural. Isto é para ficar. A criação da sobretaxa dos 4% é acidental e por isso ela verificar-se-á só enquanto se mantiver incerta no Orçamento de Estado. Por isso são coisas diferenciadas que não têm nada a ver uma coisa com outra. A discricionalidade continua e eu continuo a defender exatamente este ponto de vista, que esta norma é ilegal e qualquer cidadão que eu coloque no tribunal penso que ganha esta ação contra o Estado. São contas de uma complexidade gigantesca. Muito obrigada, Domingos Azevedo, por ter estado connosco mais uma vez na RTP Informação. Na ordem do dia estão também ainda